Toda correção, com efeito, no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz naqueles que assim foram exercitados um fruto de paz e de justiça. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 11. Um dos elementos mais prejudiciais à nossa paz e à nossa harmonia na vida aqui no mundo é, sem dúvida, o imediatismo. Essa nossa postura de incapacidade de lidarmos com o passar do tempo, com os processos naturais que o tempo desenvolve e amadurece. Essa nossa indisposição de nos elevarmos pelo pensamento a fim de contemplarmos as coisas de um ponto de vista mais elevado e que, portanto, consegue enxergar mais além e mais adiante. Naturalmente, essa postura perante a vida nos traz muitas decepções, muitas desilusões, muitas frustrações, porque nos fixamos apenas no momento. E é justamente acerca disso que o apóstolo Paulo quer aqui nos alertar, nos convidando a ter um novo olhar para as circunstâncias da vida. Diz ele que os processos educativos ou corretivos do nosso Pai, que têm um único fim, o de nos aperfeiçoar, o de nos estimular ao progresso e, portanto, à conquista de uma felicidade perene, não se manifestam na nossa vida, num primeiro momento, com um caráter de alegria, de gozo, de triunfo, de euforia. Pelo contrário, se manifestam, na maioria das vezes, com uma feição de tristeza, uma decepção, uma perda, um fracasso, uma desilusão. Mas aí está o grande exercício ao qual o Paulo nos convida, a aprendermos a treinar o nosso olhar para não nos fixarmos no momento. Porque, de fato, estamos tão mergulhados nessa rotina do dia a dia, numa vivência materializada, que estamos, digamos, viciados pelo imediatismo. E a nossa visão se detém muitas vezes apenas no acontecimento em si, e não naquilo que ele vem despertar, naquilo que ele vem ocasionar, no início que ele marca, numa nova jornada em que ele vem nos colocar. Muitas vezes, portanto, não enxergamos por detrás desses aspectos difíceis da nossa vida a própria educação divina ou a pedagogia divina que vem nos despertar para uma nova vida, uma vida mais plena, uma vida mais desenvolvida, para novos valores, novas alegrias, enfim, novas felicidades que são realmente duradouras, mas que não temos aprendido ainda a valorizar. Então o exercício aqui é justamente treinar o nosso olhar para que aprendamos a enxergar não as coisas como elas aparentam ser, mas as consequências que elas vêm ocasionar, que elas vêm gerar. É justamente isso que também Delphine de Girardin vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 5, lá no item 24, quando ela vai falar da desgraça real, ou segundo algumas traduções, a infelicidade real, ela vem falar justamente que, para a gente saber se uma coisa é boa ou ruim, feliz ou infeliz, nós não devemos nos fixar na coisa em si, no acontecimento, no fato, na circunstância, mas sim naquilo que ela vai gerar, quais as consequências que ela traz. Aí sim a gente vai poder definir ou considerar uma circunstância feliz ou infeliz. Se traz consequências positivas de crescimento para o espírito imortal, mesmo que aparente ser algo muito triste, algo muito infeliz no primeiro momento, na verdade é algo proveitoso para o nosso espírito mortal. Por outro lado, quantas não são as coisas que no primeiro momento parecem ser alegres, mas que na verdade não alimentam uma falsa sensação de paz, de equilíbrio, de bem-estar, que mais cedo ou mais tarde vai ruir. Melhor seja, portanto, que rua o quanto antes, porque menores serão as dores e menos serão as lágrimas neste processo. Então é para isso que o apóstolo quer nos despertar, para a gente renovar o nosso olhar para as circunstâncias da vida, para a gente se elevar pelo pensamento, e isso conseguimos de vários meios, pela prece, pelo estudo edificante, pelo trabalho no bem, nós vamos ganhando essa liberdade de espírito para que consigamos, diante de cada circunstância, nos elevar
para enxergar não a circunstância em si, a sua fachada, mas para vermos o verso, o que vem depois, quais as consequências disso. E veremos que, na grande maioria das vezes, aquilo que nos parece uma grande infelicidade é, na verdade, o próprio processo educativo do Criador nos despertando das ilusões que alimentavam uma falsa paz e uma felicidade ilusória. Então, a gente vai, por meio desse exercício, passando a enxergar, por exemplo, aquela perda de uma pessoa amada como algo que vem nos despertar para a brevidade da vida, que vem nos despertar para a importância de cultivarmos, com o tempo que detemos aqui na Terra, que é bem breve, os valores espirituais, vem nos despertar, muitas vezes, para aqueles indivíduos, por exemplo, materialistas, vem lhes despertar para uma vida outra, uma vida maior, uma vida que segue, a vida futura. Um fracasso, muitas vezes, vem despertar o nosso coração, a nossa alma, para a importância da perseverança, da paciência, da humildade. Um desprezo da parte de alguém é, muitas vezes, um corretivo ao nosso orgulho, à nossa vaidade. Enfim, cada circunstância da nossa vida que antes parecia de extrema infelicidade pode ser vista agora de maneira diferente. Basta queiramos, basta nos treinemos para isso. Porque isso é importante também. Não é algo que a gente conquista da noite para o dia, essa capacidade de reagirmos de maneira diferente às circunstâncias infelizes da vida. É uma escolha da nossa alma, é um processo de treinamento constante que vai preparando nossa ambiência interior para ler as circunstâncias da vida de maneira diferente. Por meio do estudo, por meio da prece, do autodomínio, do autoconhecimento, do trabalho do bem, como falei, nós vamos ganhando em liberdade interior. Nós vamos desenvolvendo essa capacidade de nos desprendermos do terra a terra, das circunstâncias do momento, para nos elevarmos e enxergarmos as coisas de uma perspectiva mais abrangente, vendo mais além quais as consequências aquele acontecimento vem ocasionar ou iniciar na nossa vida. E aí a gente vai percebendo que, de fato, aquilo que nos parecia extremamente dificultoso foi uma grande lição ou nos proporcionou um grande aprendizado de paciência, de humildade, de perseverança, de comprometimento, de fortaleza, de resiliência e assim sucessivamente. Veremos que nas infelicidades do caminho estavam ali manifestos de maneira patente o processo educativo e corretivo do nosso Pai, nos despojando daquela vida materializada, das ilusões do passado e nos convidando a despertarmos para o futuro que nos aguarda, de uma vida mais espiritualizada, a destinação que nos foi concedida pelo Pai e para a qual muitas vezes estávamos adormecidos ou a qual muitas vezes negligenciávamos. Então esse é o grande exercício a fazermos por meio desses recursos que nos são dados. O estudo, o trabalho, a meditação, a prece, isso aos poucos vai consolidando em nós essa nova perspectiva interior, esse novo meio ou modo de encarar as circunstâncias da vida. E quantas vezes nós, espíritas, não temos, embora conhecedores da vida eterna, embora conhecedores da continuidade da vida, não temos ainda nos postado com essa característica do imediatismo, fixados apenas aquilo que nos traz uma satisfação imediata, aquilo que nos traz um gozo imediato e desprezando as experiências difíceis, que são justamente as que constroem de maneira mais sólida em nosso espírito. Quantas vezes não agimos assim? É preciso, portanto, urgentemente que reaprendamos a lidar com o tempo, a lidar com os processos naturais da vida e a enxergar nessas circunstâncias não apenas o aspecto afeição difícil, mas também a grande oportunidade que a vida nos traz de construir o nosso espírito, de desenvolvê-lo, porque essa é a nossa obra primordial. Com a visão imediatista, estaremos desperdiçando as maiores possibilidades de crescimento que a vida nos traz. Porque estaremos sempre fugindo dessas circunstâncias em busca daquilo que traz o gozo imediato. E muitas vezes alimentando a ilusão que nos prende à estagnação e ao sofrimento espiritual. Busquemos
Com esse alerta do apóstolo Paulo, portanto, renovar a nossa maneira de enxergar a vida. Nos esforcemos para isso e estaremos paulatinamente construindo internamente essa nova maneira de enxergar a vida, vendo a correção e a atuação divina onde antes enxergávamos apenas algum motivo para reclamar, algum motivo para o qual nos infelicitar. Meditemos nisso e que Jesus nos abençoe e nos inspire sempre. Paz e bem.